Bom dia. Bom dia a todos. Cadê o resto dos alunos? O trabalho era para ser mandado de acordo com os grupos mesmo formados no TCC. Não era individual, não. Ana, já que tu já estás aí, hoje a gente também, a nossa reunião é para falar sobre o trabalho de vocês, né? Para ver o andamento e tudo mais. Como é que tá? Esse sumário aqui, Ana, que tu fizeste, Laura, esse sumário que tu fizeste, ele já foi, a Carla já autorizou, tudo mais, vocês já fizeram a divisão do trabalho de vocês? Tu e a Carol? A gente já dividiu, aí cada um ficou com 3 tópicos, só que a gente ainda está escrevendo. Aí essa semana ela corrigiu. Eu que ainda falta terminar os outros 2 tópicos, porque eu fiquei com dificuldade para encontrar uns artigos sobre isso, porque eles estavam muito soltos. Aí a gente vai ter reunião essa semana de novo para ajustar essa parte. E o sumário foi só o rascunho, ainda falta a gente adicionar mais coisas. Entendi, então ainda tem mais coisas além disso aqui. Mas vocês já fizeram a Isso. divisão, então fica mais fácil, né? Essas 3 A primeiras metodologia partes. também já é mais fácil, né? Porque ela já tem trabalhos com essa parte de CRISPR, né? Uhum. Certo. Então o trabalho de vocês está tudo certo, não precisa de. Não está com dificuldade aí com nada, né? A orientadora está dando apoio e tudo mais, então tá em andamento, né? Porque para não sobrecarregar a senhora, a gente tá indo em cima dela, mas quando a gente precisar, a gente vai perturbar a senhora sim. Não, tudo bem. É só porque realmente eu estou marcando agora as reuniões, assim, porque eu quero saber como é que está indo o trabalho de vocês. Porque o orientador, o que eu posso fazer é dar um palpite, né? Falar como é que tá, tudo mais. Mas o orientador é que dá a palavra final, né? Então, é melhor ainda passar primeiro por ele e depois para mim. Porque o que eu mais vou poder fazer é, como eu falei, dar uma ideia e tudo mais e entregar para a banca, né? Uhum. Certo. Deixa eu ver aqui. Os objetivos eles já foram definidos. Essa parte já tá ok. Aí os outros que a gente tá em andamento ainda.
A introdução a gente vai fazer quando a gente tiver o referencial teórico todo já pronto. Isso, que é o ideal mesmo, porque a introdução, como a gente conversou, é um resumão. Então, quando a gente já tem um referencial teórico pronto, para fazer a introdução é muito rápido, porque tu só vai pegando as partes principais, né, e colocando lá na tua introdução. Ela pediu para perguntar para a senhora se esse modelo que a gente está usando agora tá bom ou se tem que ajustar alguma parte. Porque o que a gente ia inserir era outros tópicos dentro da fundamentação teórica. Não, tá tudo. Agora, eu vou verificar na nossa cartilha se tem essa parte de problema da pesquisa. Porque eu ainda não vi esse tópico de problema da pesquisa. Então, depois eu vou falar para você se tem que ter ou não, tá? Porque realmente eu ainda não vi. Agora, essa primeira parte, eu ainda não vi não essa parte de problema da pesquisa. O que a gente pode fazer é quando tu queres colocar, por exemplo, lá na metodologia, se tu quiseres colocar critérios de inclusão e exclusão, aí tu pode falar um pouquinho, relatar um pouquinho, né, do que seria. Mas não um tópico logo depois da justificativa. Tá bom. Certo. Isabelle. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui os tópicos que você me mandou. Tá. Como é que tá o seu trabalho? A última vez a gente não conversou, porque eu acho que a sua internet caiu, não foi? Caiu. E eu queria saber se a senhora recebeu o meu trabalho, porque o meu e-mail estava muito estranho, então não tá como enviado. Então não sei se você recebeu naquele dia. Eu vou verificar, porque eu coloquei todos os trabalhos em uma pasta. Mas até semana que vem eu vou fazer, eu acho que antes até da semana que vem, eu vou mandar para vocês uma tabela com o nome dos participantes, o título do grupo, né, os participantes, os orientadores e o que já foi entregue, tá? Carta de aceite do orientador, carta de aceite da banca. Tá bom. Tá, me conte aí como é que vai ser o seu trabalho, quem vai fazer com você, quem é o seu orientador. Bom, a princípio eu estou fazendo sozinha. A minha orientadora é a professora Michele. Antes dela aceitar me orientar, ela pediu que eu mandasse para ela os meus objetivos. Então, o sumário, ele foi construído basicamente em cima dos objetivos. Claro que pode ser que acrescente mais alguma coisa, porque eu estou lendo ainda muitos artigos. Quero acrescentar mais algumas coisas, mas vai depender do andamento do que eu estou colocando agora, porque é pouco tempo até o dia 22. E ela pediu que eu montasse e entregasse para ela até o dia 15 para ela saber como é que tá, se eu tenho que mudar alguma coisa antes de mandar para vocês. Porque ela tem que fazer a correção. Isso Mesmo. Certo. Eu tenho duas dúvidas. Pode perguntar. A primeira é em relação ao sumário. Eu tinha construído o sumário de acordo com o exemplo que a senhora deu lá na aula. Certo. Porém, eu fui ler a cartilha e eu não sei se eu entendi errado, mas em relação a negrito, estava ao contrário. Tem algum problema? Assim, mudo? Não. O que a gente pode fazer é... Eu vou observar novamente, porque essa cartilha que eu mandei para vocês foi essa cartilha atual, né? Não sei se mudou alguma coisa. Eu vou procurar saber nesses detalhes, mas por exemplo, o que é importante agora? Que você já tenha feito, né, o sumário de acordo com o que você vai fazer, porque quando você for escrever vai ficar muito mais fácil. Então, essa parte do negrito, caixa alta, caixa baixa, já fica um pouco mais fácil, né, da gente fazer depois que tiver finalizado, tá? Então, não se preocupe com isso, não, que aí eu vou observar. Tá tendo alguma dificuldade para encontrar o material? Tem coisas, por exemplo, que eu não estou achando mais atual, eu estou achando um pouquinho mais para trás, tipo de 2004, 2006, que é mais tipo de definição, que não mudou a definição. Então, ela só tem a antiga. Tem problema eu usar? Não tem problema, porque é como se tu fosse colocar o histórico da doença, né? Sim. Parâmetros e tudo mais. Então, não tem problema de tu usar um artigo, o primeiro artigo que foi citado, é até melhor. Se tu colocar
essa citação, né? E aí depois, quando tu fores colocando, por exemplo, o cenário atual, como é que está agora, quais são os novos métodos diagnósticos, aí tu pode colocar as referências mais atuais. Qual é o título do teu trabalho? É anemia ferropriva. Tava no e-mail, não coloquei. Aí tu vais ver, então, considerações gerais. Tu vais falar tudo Sim. sobre ela ou tu vais abordar algo específico? Por exemplo, qual a faixa etária, o que mais causa, ou não? Tu vai falar de forma A geral. princípio é geral. Mas, assim, a princípio é geral, até falei com a orientadora, a princípio é geral, mas se eu achar algo, assim, mais relevante, por exemplo, uma faixa etária que seja mais prevalente, pode ser que ela seja acrescentada. Como aí é Ou só se o for desenho, socioeconômica, né, também, que isso. tem muito a ver também, né, com carência de alimentos. Uhum. Outra dúvida, em relação à referência. Como é um artigo de revisão, todo final de parágrafo tem que ter referência. Eu vi dois modos de fazer. Eu vi um que você coloca o nome e o ano, se eu não me engano, e eu vi um que você coloca o número da referência. Ainda posso usar esse número da Não, referência? a gente mais utiliza esse com o número quando é para alguma revista específica. Aí ela vai te pedir para te colocar o número da referência. Mas aqui a gente coloca o nome mesmo, Tá o bom, nome do autor. Aí, no tá bom. caso, tem as diferenças entre a quantidade de autores que a gente vai colocar. Eu Sim, vou te dar um exemplo aqui. Aí tu me disse se tu tá conseguindo enxergar o que eu tô escrevendo, tá? tá Qual é o bom. teu sobrenome? O último? Isabelle Félix Mortari. Montário. Mortari. Mortário. Isso. Assim? Com I no final. Assim? Isso. Certo. Então, vamos dizer que tu estás fazendo um trabalho comigo, né? Então, como é que a gente vai organizar as nossas referências? Vai ficar assim. Deixa eu colocar o teu nome todo aqui. Isabelle Félix. Vou colocar o meu aqui. Então, vamos dizer que nós dois estamos fazendo o trabalho, o nosso trabalho é de 2020. Se for somente nós duas, você vai colocar a referência desse jeito. Aí você vai colocar aquele Ezinho Santos, vírgula, 2020. Essa é a forma de você colocar quando forem dois autores. Sempre tem que ser com esse Ezinho aí, tá bom? Tá O bom. ideal é que no final do seu parágrafo tenha no mínimo 3 referências, né, para dar um suporte melhor para aquele parágrafo. Então você pode pegar 3 artigos que estejam em concordância com aquele parágrafo e só colocar lá a referência do artigo. Vamos dizer que vai fazer eu, você e a Kelly. Então eu vou colocar a Kelly aqui. Tá, então referência para 3 autores. Vai ficar. Se você for a primeira autora, sempre tem que colocar o primeiro autor, tá? Então vai Tá ficar bom. Mortale, aí vai ficar o Etial, que é como se fosse e colaboradores, né? Sim. Esse ponto e vírgula, porque algumas vezes os alunos colocam esse ponto e vírgula, e não é esse, tá bom? É ponto, Tá. vírgula, 2020. Isso indica que tem mais de 3 autores no trabalho. Tá bom? E se Tá for bom. só um autor, aí você... Como é que você vai colocar? Como é só um autor, você vai colocar só o seu. Tá. Por exemplo, eu peguei 3 artigos diferentes que falam a mesma coisa. Eu Certo. coloco o nome do principal de cada artigo ou eu coloco 3 referências dessa forma? Certo. A gente tem aqui 3... Vamos dizer aqui que você tem um artigo, eu tenho um e a Kelly tem outro. Como é que a gente vai Sim. referenciar aqui, então? A gente vai fazer o seguinte. Vamos dizer que é um de cada ano. Sim. Então, eu vou colocar aqui. Mortale. Aí eu dou um espaço e coloco Etial.
ponto e vírgula. Vou começar do ano sempre do menor para o maior. Tá bom. 2018. Agora sim vem aquele ponto e vírgula, porque eu vou separar a referência, tá? Aí eu vou colocar Santos, espaço, SA, ponto e vírgula, 2019. E o Andrade da Kelly, espaço, SA, ponto e vírgula, 2020. Então, ficará dessa forma. Tá? Entendi. Sempre os últimos nomes e sempre você vai prestar atenção aqui na ordem do ano. Tá Quando bom. você for fazer a referência lá no referencial teórico, aí você já tem que perceber se na castilha está dizendo se é por ordem alfabética ou pelo ano. Geralmente, a gente coloca por ordem alfabética, tá? Lá na referência. Aqui dentro do texto fica desse jeito. Aí, então, tu pode me perguntar, mas e se fossem dois aqui? Dois autores para um artigo, né? Um artigo que dois autores estivessem escritos. Então, a gente vai colocar aqui aquele Ezinho. Vamos colocar aqui Silva, só para um exemplo. Então, fica da mesma forma. Entendi. Tá Sim. Mais alguma dúvida? A princípio, não. Você já sabe mais ou menos como será o seu objetivo? Já tem mais ou menos formado? O meu objetivo? Isso. Então, eu separei ele em geral e o específico. No meu geral... A senhora está me escutando? Estou escutando, pode falar. No meu geral, eu coloquei basicamente assim, que o trabalho tem como objetivo fazer uma área da anemia ferropriva, incluindo a definição, o metabolismo do ferro, sintomas, diagnósticos, causa, fatores de risco, prevenção e tratamento. E como objetivo, o específico, eu coloquei realizar pesquisas sobre anemia ferropriva, causas e sintomas. Esse é o primeiro. O segundo objetivo específico é documentar fatores de risco e o terceiro é distinguir as formas de prevenção e tratamento. Certo. Tá. Esse, então, você ainda vai mandar para a Michele, né? Sim. Tá. Ai, meu Deus. A senhora tem alguma dica, alguma coisa assim para eu... Não, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu queria que vocês me enviassem o objetivo geral e o objetivo específico, o título do trabalho, o objetivo geral e o objetivo específico. Porque quando a gente olha o nosso objetivo geral, ele é mais ou menos o que está lá no título, né? Só que colocado de outra forma. Então, sempre ele tem que casar com o teu título. Sim. Ou sempre tem que ter a ver. E os objetivos específicos é a forma que tu vai alcançar o teu objetivo geral. Então, colocando no papel, para a gente ler, vai ficar muito mais fácil da gente ver o que a gente pode mudar ou não. Tá bom. Bom? Kelly, tá me ouvindo, Kelly? Obrigada. Oi, professora. Tá bom. Vamos conversar agora sobre o seu trabalho. Deixa eu colocar aqui para compartilhar o seu. Ai, meu Deus. E diz aí como é que está o seu trabalho. Olha, nós já temos vários artigos pesquisados, né? Você vai fazer com alguém? Eu, a Jorlaine, agora entrou a Mel. Tá. Aí o que tem que fazer? Então, como a Mel entrou agora, vocês têm que me mandar a carta de aceite do orientador com o nome da Mel, tá bom? Já mandei, meu amor, pro seu e-mail. Já tá lá, então tudo certo. Já. Meu Deus, Já, continue. Pode falar um pouquinho sobre o que é o seu trabalho. O que nós vamos fazer? A priori, a ideia era fazer um estudo de caso, porém o nosso tempo não está mais hábil, então nós vamos fazer uma revisão bibliográfica, o estudo comparativo do PRP e o ácido hialurônico para o tratamento de rejuvenescimento facial. Entendi. Tá? Então, nós estamos esbarrando na dificuldade de bibliografias, né? De livros que falem em relação ao uso do PRP para rejuvenescimento, porque é uma técnica muito recente
E o início do uso do PRP, que antigamente era o PRF, ainda se usa essa nomenclatura PRF, é para utilizado pelos odontólogos para acelerar o processo de cicatrização pelo conteúdo ser rico nas estruturas. Só que atualmente... O professor estava na van. Só um instantinho, Kelly. Tem alguém com o microfone ligado? Coloca no oculto, por favor, gente. Outras pessoas que tiverem com o microfone ligado. Deixa só a Kelly falar que está tendo muito barulho no fundo. Eu acho que é o Everson que está com o microfone ligado. Aí, professor, vamos falar, você tá barulho. E ninguém gritando, mano. Aí, tipo assim, dá pra salvar a viola. Eu fui ver depois, mano, ficou quase meia hora. Eu acho que alguém... Isso, alguém tem que avisar ele que o microfone dele estava ligado e estava interrompendo. Tá, Kelly, pode falar de novo. Então, aí nós vamos fazer essa revisão bibliográfica e muito mais baseada em artigos, professora, porque é o que temos de mais recente e de mais dentro do tema que a gente vai abordar, tá? E aí nós dividimos aí esse sumário, porque para podermos falar do PRP e do uso do ácido hialurônico, aí temos que falar da pele, da histologia, dos fatores que promovem o envelhecimento, para poder entrarmos no uso do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, e fazendo a comparação com o ácido hialurônico, né? Certo. Aí a gente já tem bastante artigos pesquisados, a gente já sentando para fazer, já para digitar o que a gente vai querer que entre no trabalho em relação a o que a gente está lendo e está tentando buscar literaturas também. Aí me explica um pouquinho do que tu queres mostrar com o teu trabalho. Por exemplo, o que tu encontraste, o que é a técnica do PRP, quais são as diferenças? Isso. O que a gente quer comprovar na comparação do uso do PRP em relação ao ácido hialurônico é a questão de que o PRP ele é um conteúdo autólogo, ele vem do próprio organismo do paciente, no qual nós vamos retirar o sangue do paciente, fazer a punção e centrifugar e reutilizar apenas a parte do plasma para injetar, na realidade, se fosse fazer esse estudo de caso, mas na própria revisão, é isso que aborda. Aí utiliza ele para fazer o preenchimento para que aquela pele, por ela própria, pelo estímulo do PRP, ela promova uma revitalização, ela volte a melhorar a produção de colágeno, de elastina, fazendo com que essas rugas elas fiquem menos aparentes possíveis. Em relação ao comparativo com o ácido hialurônico tem probabilidade de dar reação, né, alérgica, rejeição pelo organismo, por ser sintético, apesar de que nós produzimos o ácido hialurônico, mas o que é aplicado é produzido em laboratório. E o PRP não, é totalmente autólogo. E é aprovado? Sim, já é uma técnica bastante utilizada pelos dermatologistas, agora pelos biomédicos e odontólogos. Ah, legal. Tá, então... E é uma técnica, assim, que pouca gente ainda está fazendo, porque os cursos são muito caros, e é uma técnica que acaba, não é que seja cara, mas precisa de equipamentos, centrífuga, essas coisas para que possa ser utilizado. Entendi. Mas é muito legal, os resultados são incríveis e em relação ao ácido hialurônico não tem tanta diferença, não. Tá. Aí você já tem os objetivos geral, objetivo específico? Ainda estamos fazendo, prof. O específico é realmente, na própria revisão, comprovar que o uso do PRP é mais seguro e tem os mesmos resultados do ácido hialurônico sem os riscos que o ácido hialurônico promove. Entendi. Esse, na verdade, então seria o teu objetivo geral, né? Comparar os dois métodos e mostrar que um tem menos efeito colateral do que o outro, né? O PRP, exatamente.
E o Entendi. específico é a utilização dele para o rejuvenescimento facial, para a atenuação das linhas de expressão. Aí, então, vocês teriam que colocar também outro específico. Comparar esses estudos, né? Mostrar. Sim. Eu acho que o de vocês, na verdade, vai ser uma revisão sistemática. Quem é o orientador? É a professora Maíra. Ah, a professora Maíra. Eu Sim. acho, aí vai comparar, né, os dois e tem que pegar o mesmo número de artigos para não ter um viés, né? Por exemplo, se tu pegar 50 artigos sobre ácido hialurônico e 20 sobre o PRP, quando tu fores comparar, né, os números sempre vai dar diferente. Então, é Sim. sempre bom encontrar a mesma quantidade de artigos e falar. Sim. Pode ser também um objetivo específico teu, mostrar essa questão da urticária que dá, né, desse processo alérgico, que o ácido hialurônico está mais envolvido do que o PRP, né? Ah, tá. No caso do ácido hialurônico, né? Isso, porque aí tu vais começar, já que tu queres mostrar que o PRP é uma técnica melhor, tu Sim. tens que focar um pouquinho assim nos contras. Os pontos positivos do PRP e dos negativos do ácido hialurônico. Isso, mostrar os dois aí, mostrar como é que uma pessoa. Agora seria interessante assim, se tu tivesse, se vocês encontrarem algum artigo que mostre a mesma pessoa fazendo as duas técnicas. Pois é isso que a gente está buscando. Já o estudo comparativo mesmo Isso. do PRP e do ácido hialurônico. A gente está buscando se basear nesses artigos para escrever o nosso. Aí vai ficar bacana, porque aí tu vais ver o mesmo procedimento, porque tu sabes, né, que tu já és da área, tu sabes que uma metodologia, uma técnica que é aplicada em uma pessoa, ela vai se comportar de uma forma e para outra, às vezes, Sem precisa dúvida. de mais, né? Exatamente. Mais sessões, a Cada outra não. organismo reage de uma forma em relação ao procedimento. Isso, então isso já é um viés da tua pesquisa, né? A gente pegar muitos artigos onde fala isoladamente. Ah, testei em um grupo de pessoas. A gente vai usar. Eu testei o ácido hialurônico nesse grupo de pessoas e acompanhei isso, isso e isso que aconteceu. Eu testei o PRP, isso que aconteceu. Só que se vocês conseguirem encontrar, né, um estudo onde eles conseguiram testar no mesmo grupo de pessoas as duas técnicas, vai ficar assim bem bacana. É isso que a gente está buscando, tentar os artigos que fizeram esse estudo comparativo. Mas não encontraram ainda nenhum. Já encontramos alguns. Que bom. Então, ao menos um já é alguma coisa. Já encontramos, sim. E já se dividiram, já dividiram entre vocês os tópicos? Vamos fazer isso no sábado, prof. Porque a Jolane precisou se ausentar e a gente vai se reunir no sábado para definir isso. Mas, tipo, todas estão pesquisando, certo. estão empenhadas. Porque, assim, quanto mais antes vocês dividirem, né, vocês já podem começar a fazer. Porque a Maíra falou com vocês quando vocês precisam dar um retorno para ela, para que ela possa olhar, corrigir e vocês me entregar. Não definimos ainda a data com a professora Maíra. Pois é, sábado vai ser 10? Não, 11? Sábado é 11, né? 11. Então, aí vocês vão ter mais 11 dias só até finalizar tudo. Dia 22, né? Isso. Uhum. Seria interessante se vocês conseguissem fazer essa divisão dos tópicos, mesmo que fosse pelo WhatsApp, sabe? Eu vou providenciar isso no grupo hoje à tarde para dividir. E a gente porque o que acontece? Sábado, quando vocês forem se reunir, vocês já têm algo escrito de acordo com os tópicos de vocês. Digitar, né? Isso, já vai começando a escrever mesmo. Ah, eu fiquei com locais de aplicação. Então, aí quando vocês se juntarem no sábado, olha, a gente já tem isso, já tem isso, já tem isso. O que ainda está faltando? Bora juntar o trabalho. Porque aí vai dar, né, colocar o trabalho para frente, senão vai ficar muito apertado o tempo. Não, já vou definir então isso com as meninas hoje, para quando chegar no sábado a gente já começar já a escrever mesmo. Isso, sempre dentro dessa acho que até a metodologia, porque o cronograma depois fica mais fácil de fazer, né? Sim, sim. Aí, então vai dividindo, sei lá, pode fazer por sorteio ou cada um, ou por ordem alfabética, divide a quantidade de tópicos, né?
Sim. A primeira letra da ordem alfabética fica com os 5, depois mais 5, porque no final todo mundo vai ter que estudar tudo e todo mundo vai ter que saber, né? Exatamente, é só para dividir, para digitar, porque todos vão ter que Isso. saber tudo. Todos vão ter que saber tudo, e esse primeiro momento ele vai ser um pouco mais corrido mesmo. Mas a partir do segundo momento já vai ser mais tranquilo, porque vocês vão estar mais direcionados, né, de acordo com o que a também banca vai pedir para vocês. ambientalizada com tudo, né, prof? É tudo novo, né? Isso, então é realmente essa questão da organização é o que vai determinar agora, né? Não se preocupem muito com, claro que o trabalho ele não pode ser escrito de qualquer forma, mas agora essa parte da organização, né, é muito importante, tá bom? Então E dá vocês têm que trabalho, estar né, prof? extremamente alinhados aí. Tá, pode deixar que a gente está se organizando, sim. Tem Bom que alguma estão as dúvida que tu queira tirar? as três muito empenhadas, sabe? Então não está nenhuma se escorando na outra, está bem equilibrado. Mas é assim que tem que ser mesmo, porque o TCC, às vezes, ele dá muito problema. Por quê? Porque às vezes a gente escolhe o nosso colega por afinidade na sala de aula. Mas às vezes o nível de responsabilidade não é o mesmo, né? Isso, nem sempre aquele colega ele vai se dedicar da mesma forma que a gente. Às vezes o colega mora longe, às vezes ele trabalha muito, não tem tempo para falar com a gente durante o dia. Então acaba que vai sobrecarregar mais um do que o outro. Sim. E aí pode dar, né, aquele desentendimento que a gente não quer. Então, sim, se cada um, mesmo aquele que trabalha muito, mora longe, fizer a sua parte direitinho, não vai eu dar acho que trabalho tudo que nenhum. requer esforço, né, professora? Requer esforço, Com certeza. requer determinação. Nós já entramos na faculdade sabendo que ia ter esse momento, então E é uma nota que é para todo mundo. Então, não vai ter aquilo de você falar, eu escrevi mais, eu pesquisei mais, então eu mereço outra nota. Não. Não existe isso. Mesmo, O TCC não, é a equipe. mesma nota. Exatamente. Então, mesmo que aquele colega faça menos, muito menos, ele vai pegar a mesma nota da pessoa que estudou muito. É por conta disso que o TCC, a gente sempre tem que escolher por disponibilidade e responsabilidade, né? Porque vai chegar uma hora que vai ficar complicado e vocês vão ter que focar no trabalho, que o trabalho tem que sair de qualquer forma. Tem que sair, senão não forma. Não forma. Tem que sair, senão a gente não pega o diploma. Né? Deus livre! Precisamos desse RDM. Pois é, e o trabalho vai ficar lá na biblioteca para sempre. Claro que eu não gosto de ler o meu TCC porque eu acho horrível. Porque é uma coisa que a gente vai melhorando, né? É verdade. Vai fazendo diferente, que a gente vai pegando experiência. O que é muito difícil hoje, lá na frente vai se tornar mais tranquila, a gente vai dizer, meu Deus, eu poderia ter feito melhor. Muito, porque agora vocês têm outras disciplinas, outras preocupações, muitas outras coisas. Vocês não estão focadas só em uma coisa. Então, fica mais complicado aí fazer esse ajuste do nosso tempo. Mas, tendo organização, dá tudo certo. Vai dar tudo certo, sim, Bru. Tem alguma dúvida? Queres falar mais alguma coisa? Não, até então não. Certo. Qualquer coisa que eu tiver dúvida, eu vou lhe perturbar. Pode ter certeza. Vamos ver outra pessoa aqui, então, para a gente conversar. Deixa eu ver quem mandou mais aqui para mim. Alice, tá por aí? Maísa? Tô aqui. Vamos conversar, então, sobre o trabalho de vocês. Uhum. Tá, me conta aí como é que tá sendo o trabalho, o que vocês já têm. Só uma vez que eu tô almoçando. Passei pro estádio. Me conta aí se você tá tendo dificuldade, se já foi dividido esses tópicos. A gente já dividiu o referencial, né? Cada uma ficou com uma parte. Eu acho que as meninas estão tendo mais facilidade com a parte delas. Eu estou tendo dificuldade no histórico, porque eu acho muito artigo, só que falam algo muito, muito básico.
Eu queria Qual algo mais é o título do detalhado trabalho de vocês? sobre anemia falciforme. Anemia falciforme, certo. Isso. Aí eu tô com essa dificuldade até mesmo para conseguir começar a escrever essa parte do histórico. Certo. Então, tu não está conseguindo encontrar artigos que falem sobre o histórico da doença, descoberta, Não, essas eu coisas. achei, mas é como estou falando, tá algo muito. Não tá bem aprofundado, bem detalhado. Mas geralmente, eles vão citar outros artigos, né? Se não for o primeiro. E aí, então, tu Uhum, vai, dentro daquele artigo que tu encontrou, tu vais procurar aquela referência que ele citou, aí tu sim. vais colocar o nome lá no PubMed, no Google, e vai procurar aquela referência que ele está falando. Porque aí tu vai conseguir encontrar o primeiro artigo, né? Então, tu tens que ver, por exemplo, qual foi o ano que foi descoberta, né, a anemia falciforme. Sim. Aí vai falar, sei lá, 1984. Aí então tu vai procurar os artigos que são mais próximos a essa data, tá? E aí tu vai falar, olha, em 1984, os pesquisadores tal, né, descobriram a anemia falciforme, de que forma eles descobriram, tudo mais. Aí tu pode colocar já esse artigo que tu pegou primeiro, esse artigo que tu foste procurar e mais algum, né? Sempre Eu, de no mínimo três referências para suportar o parágrafo. eu posso, então, utilizar artigos mais antigos? Não, sim, no histórico, o histórico a gente sempre tem que utilizar os artigos mais antigos realmente. Pode Ah, eu acho colocar, que de era isso que eu estava com. 1984. Isso, pode colocar. Agora, onde tu vais colocar, por exemplo, aqui, onde vocês vão colocar artigos recentes, na epidemiologia. Porque a epidemiologia, ela vai começar com um artigo lá no histórico, mostrando como era o cenário em relação à Uhum, anemia falciforme, até chegar nos dias atuais, que são os artigos mais recentes. Porque na epidemiologia a gente tem que fazer essa comparação do que era para o que está. Entendeu? entendi. Então aí sim, aí tem que ter os mais atuais na parte da epidemiologia, tá bom? Uma dúvida também, Fábio, é porque o nosso é anemia falciforme, mas a gente vai envolver a triagem neonatal para detectar. Certo. Essa parte da triagem que vai envolver o teste do pezinho, ela vai entrar também no histórico? Eu tenho que falar alguma coisa sobre isso? No histórico? Tu vais colocar. Vocês podem até colocar aqui pontos específicos, por exemplo. Tu pode colocar anemia falciforme, histórico da doença. Aí tu pode colocar um pouquinho falando, aí, por exemplo, sobre o teste do pezinho, né? Que tem um nome Uhum, mais específico, né? Não fala teste do pezinho, né? Aí tu vai colocar um tópico só sobre ele, entendeu? Um tópico só sobre a anemia falciforme, aí depois pode colocar um tópico só falando do teste do pezinho e no que isso é importante para a população, quando começou, quais são os tipos de testes que a gente pode fazer com as gotinhas do sangue, quando é necessário, por exemplo, em que 5 dias depois do nascimento, 10 dias, então tu vai especificar tudinho, porque depois quando tu fores associar a anemia falciforme com a triagem neonatal dentro desse contexto de teste do pezinho, aí todo mundo já vai conseguir entender. Porque tu falou um pouquinho do que é a anemia falciforme, falou um pouquinho do teste do pezinho. Então, pode colocar aqui um tópico sobre isso. aí eu colocaria esse tópico depois do histórico? Pode colocar depois do histórico da doença, porque aí tu já vai falar um pouquinho sobre... Até mesmo tu pode colocar, então, dentro do diagnóstico, porque não é uma forma de diagnóstico, né? Então, Sim, tu sim, pode, dentro do diagnóstico, por exemplo, tu pode colocar 2.6.1, pode falar um pouco específico dele, entendi. entendeu? Aí tu já vai falar tudinho, como é feito e tudo mais, tá? Só uma coisa aqui, por exemplo, antes de tu perguntar outra coisa. Aqui sempre a gente não coloca o ponto, a gente sempre deixa assim. Tá conseguindo ver? Tô. Tá. Eu Então tava com sempre essa dúvida. depois, isso, a gente vai tirar esse ponto. O ponto, ele só vai ficar entre os números. Então, de todos, tu vai tirar esse ponto, tá bom? Só vai ficar assim quando É, for, ó, entre os números. tá. Aí, desses principais também.
A todos. Tem alguma dúvida a mais? Não, a minha dúvida era mais essa em relação ao histórico e onde eu iria encaixar essa parte do diagnóstico do teste, né? Do teste, isso. Aí tu pode falar, eu acho que tem uma diferença, é bom também tu colocar, em relação ao teste do pezinho, que na rede pública tem uma quantidade de testes, né? Eu acho que são 18, ou, se eu não me engano, na rede pública, ou menos. E na rede particular, é uma quantidade bem maior de testes que a gente pode fazer. Então, seria interessante tu colocar para quais são as doenças, né? O que é disponibilizado na rede pública e o que é disponibilizado na rede privada. Certo. E colocar também, na questão da epidemiologia, se vocês encontrarem dados sobre mortes ocasionadas pela anemia falciforme, né? E aqui vocês colocaram o tratamento, né? Aí pode dizer que com o tratamento a expectativa de vida mudou, porque agora tem muitas pessoas que elas possuem anemia falciforme, fazem o tratamento direitinho e elas conseguem ter uma vida aí, né? Elas conseguem viver bastante tempo. Então, é interessante também colocar essa parte. Certo. Tá tendo a tua orientadora é a Michelle? Sim. Então, ela falou ainda há pouco comigo e eu acho que está faltando ela assinar a carta de vocês, não é? Sim, a gente ia entregar nas mãos dela ontem, mas como foi feriado, né, a gente acabou não tendo aula. Aí eu vou enviar por e-mail. Isso, envia por e-mail. O que tu faz? Preenche tudo direitinho só para que ela assine, porque ela vai colocar a assinatura eletrônica dela e ela vai mandar para mim, que foi como ela fez com o da Isabelle, tá? Aí ela comentou isso comigo mesmo hoje, que faltava o de vocês, mas que já estava tudo certo, ela tinha aceitado a orientação, só faltava vocês mandarem para ela, preenchido, para ela assinar e me mandar. Sim, tá. Tá? Uhum. Tudo bem, então. Vamos ver quem é que está mais aqui. Professora, Pode falar. desculpa por ainda agora, eu tava no ônibus, aí acabou ligando o microfone. Sobre o nosso trabalho, faltou eu enviar para a senhora esse roteiro. Posso enviar daqui a pouco para a senhora? Porque, tipo, eu fiz diferente, eu meio que eu escrevi, né? Não só coloquei a ideia, eu escrevi todinho ele. Tá me escutando? Tô escutando, pode falar. Eu escrevi ele, tipo, em parágrafos assim. Aí eu ia mandar para a senhora pelo e-mail agora. Porque tava faltando a parte do Vitor, só que ele acabou ficando sem internet. E até acabou saindo da reunião. Entendi. Tá, pode me mandar depois. Entendeu? Tá. Aí, professora, a nossa dúvida é sobre o nosso trabalho aqui, tipo assim. A gente ia fazer uma RIO, né? Uma revisão. E só que a gente tava com o intuito de criar um aplicativo lá, né? Certo. Então, tipo, acho que não seria mais uma RIO, seria um. A gente não sabe o que a gente coloca, entendeu? Vai ser um estudo inédito. Sim. Porque uma tia do Vitor, ela falou, então não vai ser uma RIO, vai ser uma outra coisa que ela eu me esqueci agora o nome que ela falou. Vai ser uma criação, tipo, uma tecnologia da informação, né? Aí, só que, tipo assim, a gente vai se basear muito para falar, tipo, das coisas, dos fatores terapêuticos da açaí, que é o nosso tema, né? A gente vai se basear muito em artigos. Aí a gente pode colocar como RIO também ou não? Não, porque vocês vão Não mais, apresentar né? Não, porque vocês vão apresentar um trabalho novo, um trabalho que não existe. Vocês estão propondo algo novo. Então, vocês podem utilizar todos os artigos e tudo mais, mas na hora de colocar lá na metodologia, aí já não vai ficar como revisão. Entendi. Era mais isso sobre o nosso Eu acho que na também. próxima aula, eu vou fazer uma aula sobre os tipos de pesquisa. Porque, na verdade, isso estava para o segundo momento, né? Mas eu vou dar só uma introduçãozinha sobre os tipos de pesquisa para vocês verem no qual a pesquisa de vocês vai encaixar melhor.
Depois que a senhora terminar a aula, eu queria falar com a senhora só particular rapidinho, Certo, ok? tá bom. A Alice tá aí? A Alice não tá, né? Eu queria saber das outras meninas. Professora, Oi. a senhora recebeu o meu? Oi, Luiz, eu não vi. Deixa eu olhar. Deixa eu já olhar aqui. Por favor. Mas pode ir falando, Luísa, sobre o seu trabalho. Ei, professora, nós fizemos o sumário, né? E a professora Andréia quer que a gente entregue algo para ela até na quinta-feira. Que para ela olhar, né, o que a gente está querendo fazer e tudo mais. Porém, vou ser bem sincera, a gente ainda não conseguiu nem dividir. Porque eu e a Larissa, a gente tem filho, então, tipo, tá muito complicado. E eu tô morando sozinha. A Bruna trabalha de madrugada, a gente tenta conversar hoje que a Bruna vai trabalhar, aí para ela ficar mais fácil, que também ela toma conta da mãe dela. Aí a gente vai tentar dividir hoje no grupo, porque na quinta-feira a gente tem que entregar alguma coisa para a professora Andréia sobre o nosso trabalho. Certo. Tá conseguindo ver aí? Eu tô abrindo. Sim, tô conseguindo. Vocês já encontraram material? Sim, nós procuramos mais artigos e encontramos. Só que a Andréia, ela disse que a gente consegue fazer com aqueles artigos. Nós vamos, eu acho que uns 6 artigos, ou não, mais. Encontramos mais artigos, ela falou que a gente consegue fazer o nosso trabalho Certo, então com esses artigos. o que vocês têm que fazer é urgentemente dividir logo os tópicos. Porque vocês dividindo os tópicos, ao menos, cada uma escrevendo, por exemplo, um parágrafo de cada tópico que vocês forem ficar, quando vocês forem juntar, a gente vai dar, né, um pouquinho a mais de informação. Sim. Porque realmente é bem complicado para vocês não ter que dar mais ali, né? Vai ficar um pouco mais difícil, mas vai sair. E vai professora, sair. e a gente está com muita dúvida e a gente está com muita dúvida, na verdade, nessa parte do referencial teórico. Certo. Mas esse sumário vai ficar dessa forma que vocês vão fazer, certo? Sim. Sim, professora. A gente conversou com a Andréia e aí a gente vai seguir esse sumário. Eu acho que vai ser mais fácil de estar dividindo as partes do trabalho. Certo. Eu indicaria vocês a trocarem, para começar no referencial teórico, com breve histórico, depois colocar erro inato do metabolismo, porque vocês vão explicar o que é, e depois vocês entrarem com a fenilcetonúria, que já é mais específico. Então, a gente vai do amplo, né? A gente vem fechando, vai do amplo, aí começando com o histórico, falando o que é tudo mais, a doença, aí vem para o que é erro inato do metabolismo e vem para específico sobre a fenilcetonúria. Tá? Fica mais fácil da gente fazer assim. Certo. Deixa eu olhar aqui direitinho, deixa eu ver. Breve histórico. Eu acho até que poderia, não sei, ficar... juntar esse histórico com o erro inato do metabolismo. Porque aí a gente já vai dizer quando foi descoberto o que é, de forma geral, né? O que é o erro inato do metabolismo. Então, nem precisa ficar
escrito a palavra histórico, tá bom? Mas se a Andréa quiser deixar a palavra histórico, não tem problema, mas vocês podem colocar, por exemplo, erro inato do metabolismo. Ou então fazer o seguinte, deixa esse breve, pode ficar só o histórico da doença, tá bom? Então coloca histórico da doença e dentro dele explica o que é o erro inato do metabolismo. Não precisa colocar fora, porque quando vocês forem falar em erro inato do metabolismo, vocês vão ter que escrever quando foi, quem descobriu a primeira vez, o que é e tudo mais. Porque a fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo. Então, a gente pode deixar histórico da doença, aí falando tudinho lá, dentro dele, falando o que é o erro inato do metabolismo, e depois já vir com fenilcetonúria, porque aí vai explicar especificamente o que é ela. Ok. Tá? Então, só troca aqui. Então, fica histórico da doença, erro inato do metabolismo fica dentro. E se quiser, por exemplo, só deixar assim. Vou colocar aqui. Histórico. Então, aqui ficaria diferencial teórico 2.1, 2.1.1. Aí não precisa escrever nada. Entendeu como é? Por exemplo, aqui seria um tópico diferente. Vamos dar um exemplo. Então, ficaria assim, histórico da doença. Aí, esse tópico ficaria, e embaixo dele já ficaria erro inato do metabolismo. Falando sobre o que é. Aí, vocês vêm com ela. Ou, tira esse daqui. Deixa eu copiar. E vai falar dele aqui dentro. E esse daqui passaria aqui para baixo. Porque aqui dentro do histórico da doença vocês falariam, né? A descoberta, tudo mais. Tudo sobre a doença mesmo. Falariam o que é o erro inato do metabolismo, quais são os processos, falando sobre a parte da enzima. Aí começaria falando sobre a fenilcetonúria, metabolismo, classificação, tudo dentro da fenilcetonúria. Tá bom? Sim. Então, assim vai ficar mais fácil para vocês fazerem. Entendi, professora. Bom. Tem mais alguma dúvida? Estão conseguindo falar bem com a Andréa? Porque eu sei que a Andréa, ela é bem exigente, e principalmente em relação aos prazos, né? Então, ela gosta que seja feito antes para que vocês não se atrapalhem com relação à entrega do trabalho. Mas com certeza vai ficar um trabalho muito bom. Agora, sim, eu sei que vocês têm, né, os bebês, os trabalhos, então vocês vão ter que se dedicar muito mais. Por quê? Eu vou falar para vocês como foi comigo. Logo que eu passei logo que eu descobri que eu estava grávida, por exemplo, sei lá, segunda-feira eu descobri que eu estava grávida e terça-feira saiu o resultado da prova do mestrado. Então, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu chorava. Mas uma coisa eu tinha certeza na minha cabeça, é que eu não ia querer que nunca a minha filha fosse dita como ela não conseguiu por conta da Sofia. Então, vai ser muito difícil, vai ser complicado, vai ter horas que vocês vão chorar, sentar, chorar, querer desistir, mas vocês têm que fazer isso por vocês e pela criança, porque é muito ruim a gente tirar essa culpa da gente e colocar no outro. Então, se vocês se doavam 100%, vocês vão ter que se doar 200%, né? Para mostrar para as pessoas que sim, vocês podem. Claro que no final, todo mundo vai criticar até o final, porque quase ninguém vai acompanhar esse meio. As pessoas só olham o final e depois podem achar que é fácil, né? Mas eu sei o quanto é difícil. Vocês vão ter que aí perder um pouco mais de sono e mostrar que é possível. Vai depender muito de vocês. É possível, vai ser difícil, vai, mas dá para sair.
tá bom? Então, não deixem, pelo contrário, eu quero que vocês sejam exemplos. Falaram que, olha, Luísa, com um bebê pequeno, morando sozinha, conseguiu fazer o TCC dela. Então, mesmo que ali ninguém veja tu chorando, sentada, sozinha, querendo desistir de tudo, chora, 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 toma um banho e volta e vai escrever. Porque no final é que importa, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mas assim, o que eu preciso de vocês, para eu conseguir ajudar vocês, eu preciso que vocês perguntem e me mandem coisas antes da aula, porque já é um caso diferente, né? Então, qualquer coisinha que vocês... Olha, professora, a gente fez até aqui. Veja se ficou legal, não sei o quê. Então, quanto antes vocês me mandarem, é melhor para que eu ajude vocês, tá? Principalmente, por exemplo, a Bruna também vai chegar super cansada, né? Então, obrigada. O corpo dela vai pedir para ela desistir. Não, vai descansar, mas aí ela vai ter que ficar para escrever. Então, vai ser mais difícil também para vocês. Tá? Então, tudo que vocês forem fazendo, me mandem mensagem. Se não quiser falar no grupo, manda mensagem no privado. Que a gente tem que usar nossas dificuldades para vencer. Ninguém vai, só vão lembrar da gente se a gente desistir. Isso é fato. Se a gente desistir, todo mundo vai lembrar. Se a gente vencer, nem todo mundo vai ficar feliz, né? Porque a gente venceu. Mas é uma conquista nossa. Então, bora levar para frente. Se dividam, nem que sejam no WhatsApp mesmo. Comece a escrever sobre o que vocês estão fazendo. Separem logo os artigos. Eu vou escrever desse artigo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Sei que eu vou escrever desse artigo? Faz logo a parte da referência dele, né? Ou joga lá no Google, a gente viu, ou joga no PubMed, deixar tudo organizado, porque essa parte é muito complicada da gente conseguir. Eu tenho que depois ver, sei lá, 30 artigos, até eu conseguir fazer direitinho, ajustar minha referência, demora muito. Então, faço logo isso. Escrevi um parágrafo desse artigo, vou logo colocar a referência lá embaixo, para depois eu só fazer os ajustes finais. Tá bom? Tá, professora. Tem mais alguma dúvida? Obrigada. Alguma outra coisa que vocês queiram Não, até saber? então não. Então tá, então vocês têm obrigada, terça, quarta e quinta para escrever, trabalho para mim. certo? Terça, quarta e quinta para escrever. Esqueçam o que pode dar errado, foquem no que tem que dar certo. Porque vocês têm que acabar, que vocês já gastaram muito nessa faculdade para não terminar. Tem que terminar. Tá bom? Tá, professora, obrigada. Tá certo. Professor, Pode falar. tá escutando? Estou escutando. Vitor? Não, é o Everson. Everson, tá, pode falar. Professora, naquele sumário que você repassou para nós na última aula, tem um tópico, né? No caso, o terceiro tópico, metodologias e análise. No nosso projeto, a gente tem que definir, porque como vai ser uma criação do aplicativo e tudo mais, a gente vai repassar para a população, né? Aí a gente deveria, agora no pré-projeto aqui na metodologia e análise, aí a senhora colocou aqui idade dos participantes, escolaridade dos participantes. A gente tem que definir isso logo? Não precisa. Não precisa definir, Não? porque isso é uma proposta que vocês estão fazendo. O aplicativo, ele precisa, no final, para a defesa do TCC, o aplicativo precisa funcionar. Mas aí, faixa etária... Não precisa ser testado, né, professora? Não, é legal, é bom que vocês testem, né? Mesmo que seja só com... se vocês conseguirem testar, por exemplo, nós vamos testar com os alunos, com os amigos da sala. Mas é legal se testar. Se vocês não conseguirem testar com outras pessoas, mais ou menos faz um teste com vocês mesmos, né? Mesmo para, na hora da apresentação, mostrar que funciona. Sim. Então, agora no projeto, a gente, nessa parte, a gente coloca apenas a metodologia de como vai ser feito o trabalho e a análise a gente deixa só para o TCC? Isso, faça como as meninas fizeram, metodologia, cronograma, tudo mais, mas não precisa estar em funcionamento ainda o aplicativo. Ok, então. Pois é, porque por causa do tempinho, né, que é bem corrido. Mas vocês chegaram a conversar novamente com o Samir? Professora, eu acho que era até sobre isso que eu queria conversar com a senhora. A gente conversou, eu insisti muito já para ele, sabe? Eu acho que ele deve estar até chateado. Eu mandei muita mensagem para ele. Aí, eu falei com ele na faculdade de que ele aceitava, tal, tinha gostado da ideia. Só que ele não respondia as mensagens quando era para entregar a carta de aceite, entendeu? Certo.
Eu tipo, enviei acho que umas 3 vezes para ele a carta. Aí eu perguntava se ele tinha prazo que ele pudesse me entregar. Aí ele não respondia, só visualizava a mensagem. Aí eu não sei ainda se ele está interessado, se ele está muito ocupado, né? Pela vida dele ser corrida. Então, aí ficou meio complicado. Aí eu queria até falar com a senhora, se a senhora não aceitava ser noção. Eu vou falar com ele, então, tá? Eu vou perguntar para ele se da possibilidade, né, realmente dele continuar acompanhando vocês, do desenvolvimento do trabalho e da ideia de vocês e que vocês já têm um sumário e tudo mais. Aí eu vejo o que ele vai me falar e eu já passo a resposta para vocês. Ok. Tá? Professora, Pode falar. como eu estava lhe falando, esse sumário que é para entregar para a senhora aqui, ele é para colocar só em tópico ou é para colocar uma introdução? Não, é para você colocar assim como as meninas Com fizeram. as meninas aí. Ah, Isso. tá, porque eu fiz em parágrafo, desculpa. Isso, não. Primeiro me manda só o sumário para eu ver como é que está dividido o trabalho de vocês. Aí depois, na próxima semana, vocês já podem me enviar o que vocês já escreveram dentro do que vocês dividiram aí do sumário. Então, obrigado. Tá bom? Quando a senhora tiver uma resposta, a senhora avisa a gente, tá ok? Tá bom. Sobre o Sambi lá, tá? Tá, pode deixar que eu vou falar com ele. Assim que acabar a aula, eu vou mandar uma mensagem para ele para esperar a resposta. Eu tô sentindo falta do Vitor, não. O Vitor saiu porque a internet dele estava ruim. Tô sentindo falta da Gabi. Não, a Gabi tá fazendo trabalho com algumas de vocês que apresentaram agora? Porque ainda faltam alguns alunos aqui, né? Professora, eu acho que a Gabi ela tá fazendo com a Milena, se eu não me engano, e com a Brenda. Isso, entendi. Então, é porque tem que assistir a aula, né? Tem que estar aqui assistindo a aula, porque senão vai ficar com falta. E a falta reprova, né? Então, o legal é que, por exemplo, cara, eu não consegui fazer nada, mas que eu venha aqui, conversa comigo, assim como vocês estão fazendo, para que eu possa ajudar vocês, porque já está perto, né? E quanto mais perto, pior vai ficar. Então, os outros alunos, eles têm que participar da aula. O Lucas também. Ei, professora, eu acho que a Gabi não está assistindo a aula porque ela tá fazendo estágio à tarde, né? Então, se eu não me engano, são todos os dias. Aí ela vem de Mosqueiro todos os dias, eu acho que seja por isso. Pois é, eu até conversei com ela para que ela falasse com a coordenadora, porque senão ela vai ficar com falta, porque ela tem que participar. Aí ela vem de ônibus, então não sei se não pega internet, algo do tipo. Entendi. É verdade. Ela conversou comigo vou até e ela falou que talvez ela fosse ficar em Belém, ao menos no dia da nossa aula. Porque senão ela vai ficar reprovada por falta. Verdade. Aí, por exemplo, se a Gabi não participar da aula, mas eu preciso que as outras pessoas do grupo dela participem da aula. Porque se ninguém do grupo dela participar da aula, aí vai ficar mais difícil. E, se eu não me engano, tem mais trabalho. Eu vou mandar uma mensagem para ela depois, daqui a pouco, aí eu aviso para ela. Tá. Tem mais pessoas, né, que faltam. São 21 alunos. Não é mais ou menos isso? Professora, eu acho que sim. Então, e são 22 alunos. A gente tem só uma aula por semana. Então, se a gente tem que ter 75% de falta, né? Quer dizer, de presença, faltar mais de uma vez na semana, eu acho que a gente pode ter uma falta no mês. Uma falta no mês. Então, eles já faltaram muito mais do que isso. Então, eu não vou conseguir ajudar quem não está participando da aula. Porque, olha, por exemplo, o Everson não me mandou o que eu pedi, mas ele veio aqui, explicou, vocês explicaram, vocês falaram. Isso já conta muito. Então, eu preciso que as outras pessoas participem da aula.
ao menos para que fique marcado aqui, né, o nome de vocês e para que eu consiga colocar lá na frequência. Senão vai ficar reprovado por falta. Eu preciso saber como é que está a orientação, eu preciso saber se o orientador está dando suporte, se vai ter que mudar de uma hora para outra, se vai ter que se trocou, né, sei lá, os integrantes, se entrou alguém, se saiu alguém. Então, eu preciso que essas pessoas me enviem a nova carta de aceite do orientador com o nome das pessoas que saíram, ou com o nome das... Não, na verdade, com o nome das pessoas que entraram, né, no trabalho, porque senão eu não vou conseguir ajudar. Tá, ok. Tá bom? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Isso, olha só, tá. Eu vou... Na verdade, pode me enviar, Laura, e as outras meninas também. Quem me chamou, na verdade, para ser da banca, pode enviar tudo preenchido, porque como vai ficar comigo, eu já vou ter lá a ciência de que eu vou ter que assinar quando eu imprimir, tá bom? O que eu vou querer que vocês façam agora, para terça-feira? Eu quero que vocês me mandem o que vocês já tiverem escrito, principalmente com os objetivos, tá? Objetivo geral, objetivo específico. Então, me mandem o que vocês já tiverem escrito daqui até terça-feira, para eu ver se falta muita coisa. Eu vou conversar também com os orientadores para saber como é que está o andamento do trabalho, para saber se ele está tendo um retorno com vocês ou se ele está tendo dificuldade em dar atenção para vocês, como é o caso agora do Everson e do Vitor, para que a gente possa mudar a tempo, tá bom? O que a gente não vai conseguir mudar é fazer chegar no dia 22 e vierem dizer que não conseguiram fazer o trabalho. Aí vai ficar com nota 0, né? Então vai ficar mais complicado ainda. Então, quanto mais antes for passado o problema para mim, mais rápido eu consigo ajudar vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui a Ana falando. Tá certo. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida mais, eu gostaria, né, que os outros alunos viessem. Eu vou até falar no grupo, porque sempre é só vocês que vêm, né? Sempre é só vocês que vêm. Então, eu preciso dos outros alunos aqui, tá? Obrigada pela companhia de vocês. Qualquer coisa a gente vai se falando pelo grupo ou por e-mail. E eu vou deixar lá o que eu estou pedindo para vocês agora. Quer falar alguma coisa, Maísa? Não. Obrigada, professor. Então tá, vou encerrar nossa reunião, tá bom? Boa tarde a todos.